Olá, eu me chamo Juliette Kupski-Gosenheimer e vou apresentar a tese intitulada Função Física versus Estado Cognitivo, qual prediz a independência e atividades básicas entre idosos longevos, orientada pela professora doutora Caroline Pieta Dias. Nos últimos anos temos acompanhado um aumento expressivo da população idosa, especialmente da população denominada longeva, que são os idosos que têm 80 ou mais anos. Isso se deve a reduções das taxas de natalidade e fecundidade, melhorias de saúde, saneamento básico, como também aumento da expectativa de vida, acarretando então um alargamento da pirâmide etária na parte superior. As expectativas e projeções apontam que no ano de 2019 haviam 1,5 bilhões de idosos no mundo, sendo que desses 141,1 milhões são com idosos com mais de 80 anos. E esses números eles tendem a aumentar e crescer cada vez mais. Contudo, o processo de envelhecimento ele é um processo multissistêmico, onde acontecem diversas alterações fisiológicas, como alterações no DNA, danos dos telômeros, produção de espécies reativas, de oxigênio, envelhecimento das células, tronco, alteração na protestase e na comunicação intracelular. Essas alterações vão acarretar na redução da força e massa e potência muscular, redução da taxa metabólica de repouso, um aumento da gordura abdominal e também uma redução da densidade mineral óssea. E isso vai implicar, então, numa maior vulnerabilidade, maior risco de quedas, lesões e instituições, com foco, então, aos prejuízos funcionais. A funcionalidade tem se tornado um marcador, um indicador de saúde muito importante e dessa forma tem se tornado então um importante instrumento de avaliação em idosos. A funcionalidade, os estudos longitudinais apontam que conforme reduz a dependência nas atividades básicas, está associado a uma menor morbidade e mortalidade, especialmente em parâmetros de função física, como, por exemplo, baixa velocidade de marcha e dificuldade para levantar-se, que vão estar então, associadas à incapacidade e mortalidade. Alguns estudos, diante disso, alguns estudos indicam que a interação entre a cognição e a função cognitiva e a função física, elas estão associadas. Ela é uma associação, uma interação complexa e bidirecional que vai estar envolvendo mecanismos fisiológicos, neurológicos e sociais, muitas vezes até compartilhados dessas duas vias. Então, déficits cognitivos eles vão prejudicar o desempenho motor, da mesma forma, o prejuízo físico ele vai acelerar o declínio cognitivo. Então, a funcionalidade, a função física e o estado cognitivo não devem ser avaliadas isoladamente, mas sim como parâmetros que estão associados e que interagem entre si, implicando em então, efeitos adversos e desfechos ruins de saúde nos idosos longevos. A funcionalidade ela é definida como a capacidade de autocuidado e independência. Ela parte também de uma abordagem no pressuposto de uma abordagem biopsicossocial, onde a gente tem que não é apenas a presença ou a ausência de doenças que vai ser determinada essa funcionalidade, mas também fatores como o ambiente físico, social e fatores culturais vão estar favorecendo, ou dificultando esse acesso à funcionalidade. A funcionalidade ela pode ser então classificada como uma atividade nas atividades básicas da vida diária e também nas atividades instrumentais da vida diária. As atividades instrumentais, então, que são habilidades mais complexas e requerem, então, também interação social. Muitos estudos já estão sendo realizados avaliando a funcionalidade em idosos e trago aqui para citar, então, o estudo realizado com idosos centenários chineses, onde a gente foi evidenciado que 43% dos idosos eles eram dependentes nas atividades básicas da vida diária e 94% nas atividades instrumentais da vida diária. Então, números bastante elevados, mesmo considerando idosos centenários saudáveis. Alguns fatores estão associados à funcionalidade, como, por exemplo, a idade avançada. Então, conforme a idade vai avançando, o risco do idoso ter uma dependência, ele aumenta. Mulheres também têm, ser mulher é um fator de risco. Baixa escolaridade, o estado nutricional, então, tanto o sobrepeso como a obesidade vão favorecer aí
a dependência, a dor, restrição das atividades da vida diária e também a força muscular, onde a gente pode observar que os incrementos, quanto maior a força muscular, menor o risco do idoso desenvolver a dependência funcional no período de 2 anos, conforme o estudo citado. A funcionalidade, ela sim está associada à função física e ela é determinante na dependência funcional e na qualidade de vida dos idosos. Então, a funcionalidade e componentes como a força, mobilidade, equilíbrio e resistência estão associados com a funcionalidade. Diversos instrumentos avaliam a função física, mas instrumentos validados como o TUG e a força de preensão manual apresentam boa precisão para identificar incapacidade física. Então, o TUG é um instrumento fácil e simples e fácil aplicabilidade. Ele vai fornecer informações sobre mobilidade, risco de quedas, força, equilíbrio, e alguns estudos indicam que o TUG tem precisão superior quando comparado a outros instrumentos. A força de preensão manual também é um marcador funcional e de reserva fisiológica, e também ele é um marcador que avalia a função cognitiva. Nesse sentido, então, um declínio funcional vai estar associado a uma incapacidade, maior mortalidade. O estado cognitivo ele também então está associado à funcionalidade, isso porque alguns mecanismos biológicos e neurofisiológicos acabam afetando o estado cognitivo. E esse comprometimento cognitivo ele pode antecipar o declínio da independência, mesmo com uma função cognitiva preservada. Então, aspectos como a memória, atenção e funções executivas são essenciais para as atividades da vida diária. Alguns instrumentos utilizam a avaliação do estado cognitivo, mas com foco, o instrumento validado é o Minimento, né? É amplamente utilizado no rastreamento clínico e comunitário. Além disso, o teste de velocidade de marcha, que também pode ser um forte preditor do declínio cognitivo. Já está evidenciado que tanto a função física como a função cognitiva estão associados à funcionalidade em idosos, porém, ainda existe uma lacuna no sentido de qual desses parâmetros é um preditor maior, né, em idosos longevos. E a partir dessa lacuna, então, surgiu o problema de pesquisa. Qual parâmetro apresenta maior poder explicativo para a independência nas atividades básicas da vida diária em idosos longevos? A função física ou o estado cognitivo? Dessa forma, então, o objetivo geral é comparar a função física e o estado cognitivo de acordo com o nível de dependências para as atividades básicas de vida diária. Para responder o objetivo geral, a gente estabeleceu alguns objetivos específicos que orientaram a condução do estudo, entre eles verificar qual parâmetro físico ou cognitivo melhor prediz a independência funcional em idosos longevos, caracterizar o perfil sociodemográfico de saúde e de qualidade de vida em idosos com idade igual ou superior a 90 anos, analisar a interação entre o TUG e a força de preensão manual como variáveis combinadas na predição da independência funcional, comparar o desempenho físico, TUG e força de preensão manual entre idosos independentes e dependentes nas atividades básicas da vida diária, analisar a associação entre os scores de Mini-Mental e o desempenho físico, TUG e força de preensão manual em idosos longevos. Então, esses objetivos facilitaram também a resposta das análises estatísticas e também facilitaram a condução do estudo. A revisão de literatura foi organizada em 3 capítulos, de forma a contemplar a temática do estudo que já foi apresentada anteriormente. E o capítulo 1 foi denominado Envelhecimento Populacional, o capítulo 2, Desenvolvimento Funcional no Envelhecimento, e o capítulo 3, então, a Função Física, Cognição e Independência Funcional em Idosos. O artigo já foi aprovado em 23 de agosto pela revista australiana de envelhecimento, um periódico interdisciplinar que publica na área do envelhecimento. E essa revista, então, é uma revista já conceituada nessa temática do estudo. Então, participaram do estudo idosos com mais de 90 anos, que participam de grupos de saúde, grupos de convivência de terceira idade, instituições de longa permanência, associações de aposentados, dos municípios de Santa Rosa e Porto Alegre. Foi realizado um cálculo amostral com um poder de 95% e um nível de significância de 5%, onde se obteve o número de 208 sujeitos.
Foram incluídos nesse estudo idosos com mais de 90 anos, com um Mini-Mental de 19 para os idosos sem escolaridade e 23 com a presença de escolaridade. Foram excluídos os idosos com a capacidade física prejudicada devido aos testes físicos que foram realizados. Foi utilizado então o índice de CATS para avaliação da funcionalidade, o teste o TUG, onde o idoso então caminhava a medida de 3 metros, virava e voltava a se assentar. Foi realizado 2 tentativas e o tempo foi registrado em segundos, sendo então utilizado o melhor dos tempos. A avaliação da força de preensão manual seguiu então todos os critérios, foi utilizado um dinamômetro e o idoso então ele realizou duas vezes a execução do teste, onde foi registrada então uma média dos 2 testes. Essa tese então seguiu todos os aspectos éticos, sendo aprovado por diferentes comitês de ética. Além disso, também foram seguidos todos os critérios do Conselho Nacional de Saúde. Análise dos dados, então, foi realizada a estatística descritiva, um TST para comparar as variáveis entre os grupos e também uma regressão. Sempre foi utilizado, então, o modelo do SPSS. Aqui a gente tem então uma caracterização dos dois grupos, o grupo dos independentes e o grupo dos dependentes. Então aqui a gente observa que a idade entre os dois grupos era bastante semelhante, assim como a massa corporal e a estatura. O que foi o maior foi no grupo então a força de preensão manual, a gente observa que foi mais elevada no grupo dos independentes, porém essa diferença não foi estatística. Já o TUG e o Mini-Mental, os idosos independentes, eles apresentaram números scores maiores. O TUG, então, os independentes realizavam na média de 15 segundos, enquanto os dependentes 23 segundos. E no Mini-Mental, então, a pontuação média foi de 23 pontos e dos idosos dependentes foi de 21 pontos. Então, os idosos independentes, eles apresentaram melhor desempenho no TUG e também no Mini-Mental. No modelo de regressão, então, a gente verificou que o modelo 1, que é o modelo do TUG, quando foi ajustado pela idade, foi o que melhor se associou. Ou seja, os idosos com menores tempos, eles possuíam 4 vezes chances mais de serem independentes. Quando a gente usou o modelo da força de preensão manual associado ao TUG, a gente percebeu que os idosos com maior força tinham chances dobradas de serem mais fortes. Em nossos estudos, então, a gente verificou que tempos mais rápidos no TUG foram associados a uma chance de 4,3 maior do idoso ser independente. Isso já é bastante consolidado, diversos estudos já apontaram diversos pontos de corte, sugerindo de 20 segundos para idosos independentes e acima de 30 segundos para idosos independentes. Outro aspecto que cabe destacar é o TUG como um marcador robusto da capacidade funcional e também uma ferramenta para triagem do risco de dependência. Quando a gente fala então da força de preensão manual, o idoso que tem então maior força de preensão manual tem o dobro de chance de ser independente. Isso também já é evidenciado. A força de preensão manual ela também está associada à integridade neuromuscular, à reserva cognitiva e é determinante para a autonomia dos idosos. Além disso, a presença do simultâneo sugere que a função física, mais do que o desempenho cognitivo, desempenha papel central na preservação da autonomia dos idosos. E essa presença simultânea, então, ela sugere que os dois domínios são complementares e não redundantes, porque a força manual apresenta-se como um biomarcador de reserva fisiológica e a força global, então, através do TUG como mobilidade também. E a variável do Mini-Mental não entrou no modelo de regressão, isso porque as atividades básicas da vida diária elas são mais simples e rotineiras e não exigem grandes complexidade. Então, idosos com déficit cognitivos leves não comprometem as atividades básicas da vida diária. Então, a função física ela desempenha um papel central na preservação da independência e a força muscular, através do TUG e da força de preensão manual, são determinantes na manutenção da independência em idosos avançados. Torna-se essencial, então, direcionar políticas públicas para implicações clínicas, sociais e políticas, tornando, então, a autonomia, a independência e a funcionalidade como um parâmetro importante na avaliação dos idosos. Muito obrigada pela atenção.